Saudações, vigia das pessoas. Aceita uma pipoquinha? Tá muito bom. Pipoca de ontem. Pipoca amanhecida também é bom, viu? Nós estamos vendo, ou vamos começar hoje a ver, uma série que eu intitulei, provisoriamente, não sei se vai ser esse o título, Os Grandes Profetas Maiores. Esse é o título provisório. Nós pretendemos comentar os profetas de Israel. São muitos. Alguns são chamados menores, outros são chamados maiores. Questões políticas à parte, eles são chamados maiores ou menores, não porque sejam diferentes, mas porque alguns escreveram mais e outros escreveram menos. Por isso, maiores ou menores. Eu vou colocá-los todos num balde só. Então, eles são os grandes profetas maiores. Inclusive tem até um que não está na lista, mas como ele foi chamado por Jesus de o maior profeta nascido de mulher, então a gente precisa pelo menos fazer menção dele. Então, é o grande João Batista. Ele teve duas profecias que foram muito importantes. A primeira, ele disse: Deus pode suscitar dessas pedras servos de Abraão, filhos de Abraão. Essa pedra está diferente, não é uma pedra, na verdade é uma castanha, uma paina, não sei, eu achei bonito e trouxe. Esse sou eu. Essa a primeira. A segunda, que foi a profecia mais marcante de sua carreira, quando ele estava pregando no deserto, ele olhou assim ao longo do rio e viu aquela pessoa se aproximando. Era Jesus. Aí ele apontou para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o homem que vai libertar Israel da perseguição. Eis o Messias. Essa foi a maior profecia que alguém já fez. Seria mais ou menos que se aparecesse um profeta e se levantasse e dissesse: eu sei quem é o anticristo. Sim, porque o anticristo, ele tem um nome e ele vai se levantar sobre a terra nos últimos dias. E é diferente do anticristo regular que estamos acostumados. O anticristo, ele é, a gente sabe, ele é o bispo, ele é o líder de Babilônia, ele está entronizado em Babilônia, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um líder mundial que vai se prevalecer e se prevalecendo, ele, quando se engrandecer, ele vai dar poder ao bispo de Babilônia. Então,
Se alguém se levantar e falar, eu sei quem é. Bom, eu sei mais ou menos quem poderia ser. Um líder mundial carismático, adorado por todos. Existem alguns aí candidatos. Existem alguns candidatos. Pergunta para esses meninos. Só isso que eu falei. Pergunta para os meninos. Mas nessa hora não consegue mais não. Não consegue mais, Vamos nos contentar em ficar embaixo de uma árvore. Vamos aqui na reta, Eu estou aqui no parque, parque ecológico. As pessoas brigam por um chalézinho, porque tem churrasqueira, tem água. Eu também, quando chego cedo, consigo ficar num. Mas hoje eu já cheguei, já era quase 8 horas. Tem problema não, depois eu peço um copo de água emprestado. Então, esse líder que vai surgir, ele vai liderar 10 nações mundiais. Então, esse líder será carismático, será bondoso, será enternecedor. E ele vai fortalecer o bispo de Babilônia. Então, se alguém levantasse e dissesse, olha, é fulano, é o X, eu até acho que pode ser, ele tem todas as características. Tem dinheiro, carisma, é de um continente sofrido, mas não sei. Foi isso que João Batista fez. Ele olhou, o povo estava naquela expectativa do Messias, e ele disse, eis o Messias. Apontou para Jesus. Então, é isso. Mencionado o maior profeta que viveu de mulheres, vamos aos profetas, aos maiores, aos grandes profetas maiores. Antes, porém, no entanto, quero citar um salmo, está ali no 15, 16, 17 e 18. Tenho posto no Senhor continuamente diante de mim, por isso ele está à minha mão direita, eu nunca vou vacilar. Na tua presença há abundância de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Esse é o verso 16 do capítulo 16. Não, é o verso 11, verso 8 e 11 do capítulo 16 do livro de Salmos. Quanto a mim, agora já no 17, verso 15, contemplarei a tua face na justiça, satisfarei-me da tua semelhança quando acordar. Satisfazer-me-ei da tua semelhança quando acordar. Quando eu for ressuscitado, se caso eu estiver morto até lá, eu serei ressuscitado e serei parte semelhante com Deus. Uau! Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Só o Senhor, o vigia das pessoas, é digno de louvor. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouvi a minha voz aos seus ouvidos, chegou o meu clamor perante a sua face. Amém? A pipoca tá boa, tá salgadinha. Delícia. Se inscreva no canal se ainda não for o caso. Compartilha. Dê o seu gostei ou não gostei, como diz lá o grande. E vamos seguir em frente. Nós vamos falar dos grandes profetas maiores na ordem que eles aparecerem aqui, tá bom?
Ah, não, minto. Minto porque se eu for falar na ordem de que aparecer, vai aparecer Isaías. Isaías eu quero comentar por último. Porque talvez Isaías seja o mais messiânico dos profetas. Então vamos começar pelos outros profetas maiores. Porque o livro começa, dos grandes profetas maiores, começa com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E aí ele continua a lista. Depois de Jeremias, depois de Ezequiel, depois de Daniel. Eu estava ouvindo esses profetas, no caso de Jeremias e Isaías, sabia? São 7 horas ou mais de audição. Você tem que ter bastante paciência para ouvi-los, mas eu já fiz isso com todos. É muito bom. Eu tenho lá uma Bíblia que quando aparecem os profetas, ela diz o significado dos nomes dos profetas. Mas eu estou usando hoje uma versão diferente. Essa é a versão de promessas, onde as promessas da Bíblia elas são grifadas, são pintadas em cinza. Mas eu prometo, nos próximos dias, apresentar para vocês o significado do nome de cada profeta. Tá bom? Eu lembro o decoro agora que Abacuque, por exemplo, significa abraço. Jonas, por exemplo, significa pomba. E aí vai. Vamos começar a falar do profeta Oséias. Oséias foi um profeta muito interessante. Ele casou com uma prostituta. Muito interessante. O Senhor mandou que ele casasse com uma prostituta. Que horror, né? Outro que também teve alguns pedidos estranhos foi Ezequiel. Deus pediu a Ezequiel que assasse um pão com fezes humanas. Depois pediu para ele usar uma cueca velha que estava abandonada numa caverna por dias. E ele mandou o profeta usar e andar com ela, desfilando pela cidade. O Senhor, ele tem um ensinamento em cada uma dessas imposições. Então vamos ter paciência e a gente vai aprendendo junto qual é a vontade de Deus. Não sei se eu como pipoca ou se eu leio. A palavra do Senhor que veio ao profeta Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão e Acás, e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Nós já falamos desses reis aqui. Esse Jotão, se eu não me engano, foi o que matou um profeta. O princípio da palavra do Senhor por Oséias foi: pois o Senhor a Oséias e disse: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu
desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse o Senhor: põe o nome de Gisreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisreel sobre a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Gisreel. E tomou ela, e tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tu lhe tirarei. Se eu não me engano, essa aqui significa, o nome da filha, significa não meu povo. Triste, né? Porque Deus abandonaria o seu povo. Mas eu me compadecerei da casa de Judá. Eu o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado, a Lo-ruama concebeu e deu à luz um filho. Ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Todavia, os números dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. O povo de Israel estava vivendo tempos difíceis. Eles foram subjugados, escravizados pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E eles estavam cativos. E esse cativeiro duraria 70 anos. Então essa promessa aqui de que o povo seria povo de Deus de novo, certamente está se referindo ao período pós-exílio na Babilônia. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. E hoje a gente pode considerar que os filhos de Israel se multiplicaram. Você que advoga o nome de Deus, você pode ser chamado filho de Israel. Ou, como é usado o termo na Bíblia, novo Israel. Então, os filhos de Cristo, os povos do caminho, os cristãos hoje, podem se considerar filhos de Israel, filhos do novo Israel. Dizei a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs, Ruana, contendei com a vossa mãe, contendei porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos, para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a ponha como uma terra seca, e a mate de sede.
e não me compadeça de seus filhos, porque são os filhos de prostituições. Porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás de meus namorados, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu óleo, e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei uma parede de sebe, para que não ache as suas veredas. E irá em seguimento dos seus amantes, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei a meu marido, porque mulher me ia então do que agora? Porque melhor me ia então do que agora? Ela estava melhor do que está agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, e o mosto e o óleo. O mosto é o vinho, sem fermento. E lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Baal era o deus horroroso do sol, o deus sol que adoravam. Portanto, tornar-me-ei, e a seu tempo tirarei o meu grão e o meu mosto no seu determinado tempo, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriam a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus namorados, e ninguém a livrará de minha mão. E farei cessar todo o seu prazer, as suas festas e as suas luas novas, e os seus sábados e todas as suas festividades. Devastarei a sua vide, a sua figueira, do que ela diz: é esta a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei dela um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. E sobre ela visitarei os dias de Baal, nos quais lhes queimou incenso, e se adornou os seus pendentes e das suas gargantilhas, e andou atrás de seus namorados, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por conta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. E acontecerá que naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá que naquele dia que eu responderei, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto e ao óleo, e esses responderão a Jezreel. E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lohuana, e a Lo-ami direi: tu és meu povo, e ele dirás: tu és meu Deus. Amém? Bom, trocando em miúdos,
o Senhor pediu ao profeta Oséias que casasse com uma prostituta e que tivesse filhos com ela. E os filhos teriam nomes pitorescos, como Não Meu Povo, Minha Ovelha, minha novilha. Na verdade, a gente percebe que o que Deus faz com o profeta, e ele fez com outros profetas também, é fazer da vida do profeta uma analogia da vida do povo de Deus consigo mesmo, do relacionamento do povo de Deus com o próprio Deus, o Criador. O que o povo de Deus fez? O povo de Deus, que era casado com Deus, abandonou a Deus e foi se prostituir, foi namorar outros deuses, especialmente o nojento deus Baal, deus Sol. Eles lhe queimavam sacrifícios, incensos, eles lhe ofereciam seus filhos. Sim, alguns reis queimaram seus filhos em sacrifícios. E é isso que Deus está dizendo. E ele está falando, assim como a prostituta, casada com ele, com Oséias, saiu e foi caçar outros machos para se prostituir, só que chegava lá, esses homens não lhe davam mantimento, a terra estava seca e a desgraça era total. Então a igreja disse, eu vou voltar para meu Deus. A mulher disse, eu vou voltar para o meu marido, porque esse vai me sustentar. Então a igreja fala, eu vou voltar para Deus. E Deus faz uma promessa. Eu vou te tratar com benignidade. Eu vou te tratar com benignidade. Eu vou te abençoar. A terra vai produzir bastante. Então você terá bastante pipoca para comer. É assim que a promessa de Deus garante. Ela nos garante. Ela nos garante vida abundante. É isso que eu quero que você tenha em mente. A história dos profetas e o tratamento que o profeta tem pelas comunidades geralmente retratam o modo como que a igreja tem tratado a Deus. Deus tentando salvar o povo e a igreja virando as costas para Deus. Então, os grandes profetas maiores vai narrar essas experiências dos profetas. Então, no caso de Oséias, ficou claro que Deus, ele quer ter um relacionamento firme conosco. E quando a gente se volta para outros deuses, é como se a gente estivesse se prostituindo. Entende? Mas Deus fala, volte para casa, filho. Eu vou te aceitar. Volte para casa. Ele fala para a igreja, não é? Volte. Siga aos meus mandamentos e você será feliz. Para encerrar aqui esse vídeo, eu quero fazer uma menção muito importante. Hoje é o Dia das Mães. Lembra-te de honrar teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Esse é o primeiro mandamento de Deus que aparece na Bíblia com promessa. E a promessa é de que
Aquele que honrar teu pai e tua mãe terá vida abundante. Notem que a Bíblia diz teu pai e tua mãe. Numa sociedade onde o homem, é uma sociedade patriarcal, onde o homem era o centro de tudo e a mulher era muitas vezes deixada de lado, me admira o escritor Moisés, né, citar dessa forma. Lembra-te, obedeça ao teu pai e à tua mãe. Ele poderia ter dito apenas teu pai, não é? Afinal, o pai era o líder da família. Mas as coisas mudam. E hoje, muitos lares no Brasil são chefiados por mulheres. Se não for por perto de 50%, está chegando. Olha lá se não passou. Então hoje nós temos uma sociedade diferente daquela da época de Moisés. Mas a lei ainda continua valendo. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Existem algumas famílias modernas que têm 2 pais. Honre teu pai, mas não se esqueça que existe uma mãe. Você deve procurá-la e honrá-la. Existem famílias que aparecem 2 mães. Honre a tua mãe, mas não se esqueça que existe um pai que você precisa procurar e honrar para que se prolongue os teus dias aqui na terra. Antigamente, os filhos, para não honrar os pais, eles falavam: a partir de agora todos os meus bens serão da igreja. Eles chamavam de corbã. E aí Jesus falou sobre isso. Falou: vocês, para não honrar aos seus pais, vocês pegam seus bens e dedicam à igreja, mas vocês continuam desfrutando deles e impedindo que seus pais façam uso disso, deixando seus pais viver vida miserável. Honra teu pai e tua mãe. Não agrida teu pai e tua mãe. Não bata no teu pai e na tua mãe. Não levante a sua mão contra teu pai e tua mãe. Isso é pecado. Isso vai redundar em morte eterna para você. Antigamente, os filhos resolutos eram levados à praça e apedrejados. Hoje, os filhos irresolutos estão aí vivendo, cheios de direitos e não sei o quê, e bate na mãe, bate na avó. Mas isso vai redundar em morte. Cuidado. Se seu pai e sua mãe estão velhinhos, é sua obrigação honrá-lo. Honrá-lo como? Não é só pedir benção pai, benção mãe todo dia, não. Honrá-lo com as primícias da tua renda. Você ganhou? Pega a primeira parte, uma parte importante, leve, dedique ao Senhor. E não esqueça de teu pai e da tua mãe, porque eles não vivem só de vá em paz, Deus te abençoe. Não. Eles precisam de comer, beber, precisam de remédios. Ah, mas eu estou livre disso, eu não tenho pai nem mãe. Não. Na família ainda existem anciãos. Esses ainda precisam ser tratados com honra. Por exemplo, você é casado, então você deve tratar os seus sogros como você trataria seus pais. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias aqui na terra. Muito obrigado, seja bem-vindo a essa nova série. Nós vamos chamar de Os Grandes Maiores Profetas.
compartilha, dê o seu like, dê o seu joinha, se eu gostei ou não gostei, como diz o grande. E se inscreva no canal, dê essa moral aí pra gente. Muito obrigado. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.